Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Agora nós vamos partir para uma outra questão sobre a globalização. Ok? Nós vamos ver os efeitos. O que essa globalização econômica provoca nos países. Lembrando que nenhuma decisão de qualquer país que seja está isolado dentro de um mundo completamente globalizado. Então, nós vamos tratar essas características relacionadas ao lucro, consumo, hábitos, costumes, cultura, tudo vai estar englobado e a gente vai perceber que tudo acaba virando, dentro do mundo globalizado, uma mercadoria. Ok? Então, dentro dessas características, você vai ver o que a gente pode tirar de positivo e o que traz para o lado negativo em relação a isso. Tá ok? Então, pessoal, vamos entrar aqui no ponto de partida. Olha só, é bem característico da globalização e também junto do capitalismo, e não podemos deixar também de longe a indústria cultural, que começou os seus estudos com os alemães Teodoro e também o Adorno. Seria legal se vocês precisassem um pouquinho sobre a indústria cultural, como ela interfere no consumir da cultura, né? Sem exigir esforço, apenas capitaneado pelo prazer. É bem importante. A gente vai entrar em contato com esse tema melhor, mas é bom que vocês tenham um conhecimento prévio sobre isso, ok? Então vamos lá. Olha só, os investidores, desde sempre, perseguiram o maior lucro possível por meio do comércio, pelo estabelecimento da indústria e pelas atividades financeiras. A partir dos anos de 1970, o dinheiro em circulação pelo mundo tornou-se essencial para as economias nacionais afetadas pela crise do petróleo, aonde começa a pós-modernidade que eu falei para vocês, né? Mas, se a circulação de capitais sempre existiu na história moderna, então que novidade pode ser observada nesse início do século XXI? Ok. Na prática, a novidade está na velocidade de circulação dos fluxos de capital. Ou seja, numa rede muito bem integrada, conectada, no mundo digital que nós estamos vivendo, que viajam pelo mundo em busca de maior lucratividade possível. Esses fluxos referem-se tanto aos capitais financeiros, nas transações, trocas de moeda, né, como aqueles capitais empregados na construção de fábricas e na contratação de mão de obras, mais ligado aos consumos. Entretanto, o que mais chama atenção atualmente são a presteza e a facilidade da circulação de fluxos de dinheiro pelo globo. Eles têm mais liberdade para separar as diversas fronteiras nacionais por causa da denominada desregulamentação ou queda de barreiras econômicas que impede, né, que esses capitais circulem. A gente vai ver um pouquinho mais detalhe ainda. Nas últimas décadas, tornou-se lucrativo aos capitais, bancos, financeiras, empresas de seguros, etc., né, pensão, fundos imobiliários, né? Simplesmente especular. Isso inclui comparar ações de empresas negociadas nas bolsas de valores situadas em diversos países, negociar títulos de dívidas emitidos por governos e bancos e promover variações dos preços das commodities. Ou seja, as commodities são para se referir a produtos agrícolas, né? A questão da matéria-prima, tem inclusive aqui um box aqui falando sobre isso, né? Ou seja, temos empregados se referir aos produtos agrícolas, as matérias-primas como petróleo também e o minério de ferro. São coisas essenciais dentro do processo produtivo. Né? Buscar as melhores taxas de juros oferecidas pelos governos e bancos. É por isso que sempre a gente estudou lá no início a relação entre governo e capital era muito importante para que se abra condições necessárias através dos governos para as empresas terem a segurança de chegar no país e investir o dinheiro, ok?
ou apostar nas variações de moedas nacionais que obedecem à lei da oferta e de procura. Ok. As próprias empresas aplicam parte do seu capital de giro, nós temos aqui no nosso box, que é o recurso de uma empresa que se encontra disponível para aplicação, é como se fosse uma reserva, né? Uma reserva de dinheiro que serve para fazer aplicações em variadas atividades, ok? E principalmente ser colocado na especulação financeira. Essa é uma característica importante do atual cenário de globalização. Trata-se da internacionalização do capital sob a hegemonia do capital financeiro. Além dela, devemos considerar mais duas características no processo de globalização. Né? A gente viu a circulação da moeda, né, através dos lucros, através da especulação, e também, agora, mais duas, que envolvem a força política e econômica das empresas que estabelecem em vários países. Pessoal, muito antes das empresas se estabelecerem, né, como grandes empresas, atuarem no país, a politicagem ela precisa rolar. A empresa, por exemplo, que vem de fora, ela precisa ter a segurança de que vai ter bases jurídicas e um país até certo ponto estável para poder aplicar esse dinheiro e obter o lucro, ok? Então vamos lá. A primeira envolve a força política e econômica das empresas que estabelecerem em vários países denominada grandes corporações transnacionais, ou seja, multinacionais que estão em vários países. A segunda característica de respeito à intensidade das trocas comerciais entre as economias do mundo, ou seja, a relação econômicas entre elas, ok? Que foram aumentando de forma progressiva depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que a gente já viu bastante em relação a isso. De modo geral, os países foram gradualmente liberando o comércio e fortalecendo cada vez mais a integração econômica, ou seja, sem barreiras, sem grandes impostos. Ou seja, eles criaram, inclusive, blocos econômicos que ajudam nisso, né? Em geografia, vocês veem muito esses blocos econômicos muito situados em diferentes continentes. Por exemplo, nós temos aqui o Mercosul. O que esses blocos econômicos, e o Mercosul, um deles, tem como objetivo? De fazer a livre circulação de produtos entre os países membros, ao mesmo tempo crescer o negócio entre eles e desenvolver economicamente e socialmente a região, fazer com que ela seja mais próspera, cresça em atividades econômicas, ok? Vamos lá. De modo geral, os países foram gradualmente liberando o comércio e fortalecendo cada vez mais a integração econômica. Com isso, aumentou a competitividade entre empresas, entre as economias capitalistas, visto que era preciso oferecer sempre o melhor preço ou o custo mais baixo. Desde os anos 90, foi criado um número expressivo de blocos econômicos regionais. Eu acabei de falar para vocês, né? Esses blocos tornaram-se com o propósito de proteger a economia dos seus países membros, né? Eu acabei de falar para vocês, dos efeitos da crescente competição econômica e promover o crescimento dessa região, ok? Então vamos lá. Não podemos deixar de considerar também que a globalização resume a significativa redução das distâncias entre as pessoas e os lugares, por intermédio da tecnologia da informação, da tecnologia, estudos que aprimoram essas técnicas, né? E da comunicação. Muitos têm acesso quase que imediatamente ao que acontece em lugares distantes do mundo, quase em tempo real, né? Em tempo real até certo ponto. É possível conhecer melhor realidades sociais e culturais muito diferentes, disponíveis há pouco tempo, apenas nos livros e nas revistas. Em um único dia, podemos nos deslocar de um país a outro em segundos, diversas vezes por meio de contatos virtuais estabelecidos pela internet. E, aliás, a internet tem sido uma protagonista muito grande dentro desse momento de pandemia que a gente vive. Esse é um exemplo, essa aula virtual, as nossas lives e também a reunião do mundo capitalista, de uma empresa para outra, ou seja, evita-se agora viagens e por teleconferências, por aplicativos digitais, mantém essa comunicação. Inserida numa realidade em constante mudança tecnológica,
as pessoas são condicionadas por esse novo mundo em que vivem. Nós condicionadas inclusive, a mudar comportamento, né? Ou seja, hoje, como nós estamos isolados, somos incentivados a ficar em casa e consumir tudo por aplicativo. Comida, roupa, livro, qualquer coisa que a gente possa ter, né? Inclusive nos estudos, no trabalho, ou seja, tudo está integrado. A internet, a evolução dessa tecnologia de comunicação acaba moldando também o comportamento, que facilita a interlocução entre as pessoas, né? A comunicação, ok? Mas evidencia também as desigualdades, porque nem todos têm acesso a esse bem, ok? As práticas, as percepções e relações são diretamente afetadas por essa forma de integração social. Em síntese, pessoal, para a gente terminar, a globalização econômica tem 3 características principais que são o resultado das transformações econômicas em curso no mundo desde 1945, ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial, que são elas: amplas possibilidades de lucratividade de circulação de fluxos financeiros internacionais, mais uma vez eu falo, a quebra de barreira alfandegárias, de impostos e a integração cultural, a força política e econômica das grandes corporações transnacionais no cenário atual. Por exemplo, nós temos grandes empresas como a Microsoft, a Apple, McDonald's, Coca-Cola, que têm um poder muito grande nas políticas de vários países. Hoje, para você perceber, nós temos novos desafios em relação a isso, né? Por exemplo, nós temos o Uber, que traz uma nova discussão sobre a regulamentação desses serviços, né? E nós temos, por exemplo, o sistema Airbnb, que aluga casas, né? De forma que, enquanto as pessoas não estiver usando, estiver fora, ela pode alugar sua casa para pessoas que vêm de fora. Ou seja, nós temos vários serviços que estão modificando o seu modus operandi através da tecnologia, ok? E a terceira, a opção pela liberalização ou pelo protecionismo no comércio internacional e a formação dos blocos econômicos, que vocês já devem ter visto alguma coisa dentro da matéria de geografia. Então, em síntese, pessoal, para o início é isso, ok? Nós temos, dentro da globalização, uma integração econômica que molda comportamentos, política, comunicação de diferentes naturezas, ou seja, nada está isolado diante dessa globalização. Tá ok, pessoal? A gente vai focar ainda mais no mercado financeiro, de como essa troca de commodities, moedas, essa especulação das empresas, a gente vai ver como é que isso funciona, e isso pode impactar no preço do supermercado, né? Alguma coisa do supermercado você vai comprar, ou de algum produto eletrônico, como toda essa discussão está integrada pelo mundo inteiro. Ok? Então, pessoal, a gente fica por enquanto aqui e a gente discute mais sobre isso em nossas lives, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!